Boa noite a todos. Estamos aqui novamente no Quebrando Convida. Mais um dia especial com uma convidada muito especial, a doutora Andréia Zago Cruz, minha amiga querida. Vamos todo mundo entrar, tá todo mundo começando a entrar. Vou dar um tempinho. O pessoal tá entrando, a doutora Andréia já deve estar entrando. Acabou de entrar a doutora Andréia. Vamos aguardar a solicitação. Boa noite para todo mundo que está chegando. Oi, Sam, boa noite. Vamos aceitar a doutora Andréia. Ela está entrando, só um minutinho. Oi, Mário, oi, Si. Andréia entrou. Oi, Dé! Que Boa coisa noite, boa! tudo bem? Boa noite, meu amor. Deixa eu arrumar meu áudio aqui. Vamos lá. Você está me ouvindo, Dé? Estou te ouvindo perfeitamente, Cá. Tudo Tudo bem? Boa bem? noite a todos. Um prazer estar aqui Boa- com você. Obrigada pelo convite. Eu E que agradeço. espero estar à altura das lives que você faz, que são sempre Meu maravilhosas. Deus! Eu Não sou vamos, fã. não vamos entrar nesse tipo de papo, porque as suas também são muito boas. Inclusive, convido já todos a acompanharem a página do Facebook e do Instagram da doutora Andréia Zago, a AZC Advocacia, né, Dé? É isso mesmo. Obrigada, Acompanhem, Cá. porque a doutora Andréia tem lives maravilhosas que a gente aprende muito com ela. São todos convidados Ah, a curtirem as obrigada, páginas Cá. da doutora Andréia. Dé, Obrigada antes de mesmo. qualquer coisa, eu primeiro também quero te agradecer muito a generosidade, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. É um prazer enorme te receber, te falo isso desde o Ver começo, é que meu. eu gosto muito de você como pessoa e como profissional. Eu te admiro muito. Então, é muita Ah, honra ter você aqui conosco, viu, Dé? eu não tenho. Olha, vamos ficar rasgando elogio, porque eu te adoro também, você Não, sabe não vamos. disso, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco para tratar de um assunto que, assim, eu sou apaixonada, fascinante, por maior que seja o tabu que envolve ele, é um assunto maravilhoso. Antes da gente começar, eu vou fazer uma pequena apresentação sua para as pessoas saberem de tudo sobre você, né? Um pouco sobre você. Então, a doutora Andréia Zago Cruz, ela é advogada na AZC Advocacia, palestrante, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, pós-graduanda em Direito Digital, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Subseção da Lapa 2016-2020, Prêmio Referência à Advocacia e Justiça 2017 ANSEC e coordenadora do Grupo de Estudos de Direito de Família, da qual eu sou parte e eu estou apaixonada de participar. Então, muito obrigada, Dé, pela sua participação aqui conosco e podemos começar o nosso papo hoje, que é sobre diretivas antecipadas de vontade, que, como eu disse, é um tema fascinante, que talvez muitos não conheçam. O nosso público tem muita gente que não é da nossa área, Dé, como eu tinha te dito, então acho que as pessoas vão conhecer um direito que é muito importante, né? Então, Sim. se você quiser começar a dar uma pequena explicação, uma introdução do que se tratam as diretivas antecipadas de vontade, fique à vontade, viu? Fique à vontade, desculpa Ah, o trocadilho. imagina. É, primeiro eu vou dizer que é um prazer né, para mim estar aqui com você. Bom, a diretiva antecipada de vontade, né, ela veio de fora, veio dos Estados Unidos. O pessoal aqui popularizou como testamento vital por um motivo muito interessante, que é porque nos Estados Unidos é conhecido dessa forma, é chamado de living will, né? Chegou aqui Sim, no Brasil há muito tempo e chegou com essa nomenclatura de testamento vital. Só que a gente vai explicar para vocês, né, um pouco mais para frente, que o testamento vital é uma espécie dentro do gênero de diretivas de antecipadas de vontade. Então, as diretivas, elas chegaram na década de 90, começo de 2000. Não, aqui até hoje não existe nenhuma está legislação, não, normatizado, é. né, não tem nada que fale, nenhuma lei, o legislativo ainda não falou sobre isso, tá? Mas não Mas significa que não é legal, né? não É usado, né? significa, ela tem respaldo.
ela tem respaldo na Constituição, no artigo 5º, inciso 3º, que esse inciso, ele rejeita os tratamentos que sejam feitos contra a vontade do paciente. Então, com base nesse artigo da Constituição, nós podemos também utilizar as diretivas. E outro regulamento seria administrativo, que é a Resolução 1995 do Conselho Regional do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução, ela existe desde 2012. E ela, além de falar exatamente do que se trata as diretivas, ela também orienta o médico para que possa exercer ou deixar de fazer qualquer coisa sem sofrer nenhum tipo de punição, porque o grande problema antes disso era exatamente a responsabilidade que o médico tinha por conta de um respaldo legal. Pode fazer, né? Exato. Porque como a gente vai ver lá pra... Desculpa, Dé, pode continuar. Imagina. Não, eu acho importante, até antes da gente começar, né, para a gente deixar bem esclarecido, o que é possível no testamento vital que está dentro da diretiva, que é a ortotanásia, e eu queria esclarecer e separar para cada um entender antes, né? O que é a ortotanásia. Desculpa te interromper, só um minutinho, desculpa. Você Claro. conseguiria só, antes de entrar nos detalhes agora, que a gente vai começar a falar os detalhes propriamente dito das diretivas, você conseguiria conceituar o que seriam as diretivas para as pessoas que não sabem do que se trata? O que seria o conceito propriamente dito das diretivas, por favor? Então, as diretivas, elas se trata de uma orientação deixada pela pessoa para alguém, em nome de uma pessoa mandatária, no caso, que vai exercer esse poder de colocar em execução essas diretivas, onde ela informa o tratamento que ela não gostaria de ser submetida para prolongar uma vida que, numa doença ou em algum estágio de saúde que a pessoa esteja, que não tenha mais cura, tá? Então, não tem mais condições de falar por si, né, Déia? E ela não tiver mais condições de falar por si. Então, as diretivas é isso, ela é um gênero que comporta dentro dela o testamento vital, que vai justamente falar sobre essa possibilidade, a possibilidade dos tratamentos, e tem o mandato duradouro que dá a essa pessoa os poderes, e a gente vai explicar tudo direitinho. Então, vamos lá. Então, eu te interrompi bem na hora que você explicou o que é a ortotanásia, porque era importante, que tem muita gente que não sabe nem o que se trata a diretiva, né, Dé? Para saber que é um direito que a gente tem, que a gente tem que fazer enquanto está lúcido, né? Para no momento de falta de lucidez e incapacidade física e psicológica, né, Dé? Exato. Então, assim, essas diretivas, você pode tomá-las, né, na verdade, a decisão de fazer as diretivas em qualquer fase da sua vida, tá? Você pode estar bem de saúde e fazer as diretivas justamente antecipando qualquer possibilidade que venha a acontecer, porque a vida é uma caixinha de surpresas, ou você já pode... Mais do que nunca, né, Dé? Agora mais que nunca. Exato, agora mais do que nunca. Ou você já pode estar com uma doença que você sabe, né, que não haverá tratamento em uma determinada fase, né? Ou a pessoa já pode estar até dentro de um hospital, já numa fase de tratamento que não deseja mais se submeter, e dentro do próprio hospital fazer essa opção falando diretamente para o médico, que irá fazer constar no prontuário desse paciente, tá? Então, são muito algumas legal, formas que a gente... É muito bacana. Então, você pode usar de várias formas. Só para a gente começar, só para conceituar direitinho, para as pessoas entenderem, então, o que pode ser feito. O Brasil, ele permite a ortotanásia, né?
até por isso que foi feita essa resolução de 1995, desde quando o STF conseguiu, numa ação, definir que a ortotanásia não se trata de um homicídio. A ortotanásia é uma forma de morte com uma morte que vai seguir o seu curso. O médico simplesmente vai ajudar que o paciente siga o curso dessa morte sem maiores sofrimentos, tá? O que é muito diferente, por exemplo, de distanásia. A distanásia é um tipo de prolongação da morte, não é nem da vida, é da morte, porque a pessoa está em sofrimento e o médico, através da utilização de medicamentos e terapias, eu não sei, ele vai fazer com que o sofrimento desse paciente tenha um processo longo aí, e aí é considerado uma forma um pouco, até um pouco desumana. A gente acaba fazendo isso com um parente nosso por um egoísmo de querermos tê-lo por perto. Porque ele não vai embora. Ou até pela esperança de que um milagre aconteça. E que as coisas melhorem. Mas, a distanásia, né, desculpa te interromper, mas assim, a distanásia é um procedimento talvez mais moderno, mais atual, justamente pela quantidade de equipamentos atuais que permitem esse prolongamento da vida, né, Dé? Então, a distanásia, antigamente, talvez a distanásia não existisse porque não tinha meios de se prolongar a vida. E hoje a gente tem, se você quiser manter uma pessoa viva, você mantém nos aparelhos. E aí, quem que decide? E a distanásia, inclusive, é proibida pelo CFM, né? Está no Código de Ética dos Médicos. Eles não podem praticar, é chamada obstinação terapêutica. Então, mas é natural daquele que ama que não tem... Querer que prolongue, né? E existe a eutanásia, né? A eutanásia é o encurtamento da vida, é quando você antecipa a morte. Então, você sabe que a pessoa está em sofrimento, né? E ela não deseja viver ou não tem mais condições de escolher viver, né? Mas alguém vai lá e antecipa essa morte ou por compaixão ou por qualquer outra coisa, mas isso no Brasil é considerado homicídio. Em alguns países, a eutanásia ela já faz parte da legislação e ela pode ser feita, acho que, se eu não me engano, a Suécia já tem há muitos anos, mas no Brasil já houve uma decisão e consta até no Código Penal como um crime de homicídio, tá? Então, a eutanásia no Brasil é proibida. Então, o que é possível você colocar nas diretivas? Falar sobre a ortotanásia, que é uma forma legal em que o médico pode deixar de fazer algum tipo de tratamento por escolha do paciente, justamente pelo respaldo legal que o paciente tem de que não precisa se submeter a um tratamento que realmente não vai trazer a cura para ele, conforme a gente disse no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 3º. Tá? Sim. E é aí que está a diferenciação, Camila. Tá. É maravilhoso tudo isso, né? A pessoa, quando vai fazer a diretiva, então ela pode, pelo que você está explicando, a gente tem várias espécies, as principais é o testamento vital e o mandato duradouro. Eu posso optar. Pelo que eu entendi, agora eu quero que você me explique isso, né? Se a gente puder entrar mais na diferença deles. O testamento vital é um documento que eu deixo enquanto eu estou. Eu posso fazer agora saudável, prevendo. Porque, como a morte, me corrija se eu estiver errada, mas a morte é um evento. É certa, é um evento que a gente tem. A gente só não sabe como vai morrer. Então, assim, mas tem doenças que judiam muito. Então, a gente pode, desde já, fazer esse testamento vital para deixar as decisões o que eu quero ser submetido ou não a tipos de tratamento. É isso. E a procuração... Desculpa. Não, inclusive em caso de acidente, né? Porque a gente não vai se prever nessa questão do testamento vital, a ortotanásia, só em caso
de uma doença, no caso de um acidente também, né? Você pode também dizer o que você quer ou não quer ser submetido, como os tipos de tratamento que você quer passar ou não, tá? Ou seja, resumindo, assim, quando a gente estiver no estado terminal, os requisitos são estado terminal, né? Ou seja, a morte já é inevitável, não é mais inevitável, exatamente, não tem mais como a gente voltar atrás. E eu tenho que estar lúcida no momento de fazer essa disposição, né, Déia? Eu tenho que saber o que eu tô... A capacidade é super importante, tem que ser maior para fazer as diretivas, tem que ser maior, capaz, né? E senão não vai ter validade, porque é uma disposição de vontade, né? Então o Código Civil trata das... Desculpa, a Cibele está perguntando se ela pode ser contestada, o testamento vital, por exemplo. Então, Cibele, boa noite. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Olha, boa noite para todos que chegaram. Para todos, eu fui assinando conforme eu consegui, mas eu me perco um pouco. Eu não estou conseguindo ver as mensagens, porque eu estou aqui conversando e olhando para a câmera de verdade. Deixa comigo, né? Então, a família não pode contestar o desejo da pessoa. É um desejo da pessoa que cabe à pessoa pela própria Constituição, tá? Então, ela não vai poder contestar e dizer que não concorda. O que pode até ocorrer, que era algo que eu ia até deixar para falar ao final, mas não tem problema, a gente adianta, é que aquela pessoa... Então, isso que eu queria te falar, Déia. Está subindo muita pergunta. Você quer que eu vou te parar? Pode mandar as perguntas. Então, não, tá bom, a gente vai respondendo. Tá. O que acontece? Se a pessoa que tem um mandato duradouro para ser cumprido, para cumprir a diretiva de antecipada de vontade, e ela não cumprir, e essa pessoa, o interessado, quiser ingressar com uma ação futura por não ter tido seu desejo feito, né, executado, levado a efeito, poderá. E o que acontece? Vamos supor que seja um caso em que a pessoa sofreu um acidente. E ela deixou claro que ela não queria ser submetida a nenhum tipo de tratamento, porque no caso de que vivesse, né, de que sobrevivesse ao acidente, tivesse algum tipo de inutilização cerebral, alguma coisa assim. Sim. Essa pessoa, ela pode ser representada por curador, numa ação, né? E até o próprio Ministério Público vai entrar na ação caso ela não tenha plena capacidade, tá? E ela pode vir a ingressar contra essa pessoa que tinha o mandato outorgado, tá? Então a vontade, ela é tão importante que a pessoa pode vir a ser cobrada no futuro por isso. Sim. Inclusive, você me corrige, Déia, se eu estiver errada, se você concorda comigo, mas o testamento vital é uma disposição da pessoa sobre o direito dela de viver. Então, por isso que eu entendo que ele não pode ser contestado. Porque é o direito dela sobre ela. Ao contrário daquele testamento claro, porque eu acho errada essa denominação testamento vital. Eu não acho que deveria ser essa denominação, porque o testamento sempre remete a uma situação pós-morte. A morte. E esse testamento vital é levado a efeito em vida. Em vida. Então, exatamente. É tratamento que é feito em vida, né? Embora as diretivas trate também da pós a morte, né? Mas exatamente. Mas o testamento dispõe para cuidados, tem que ser durante a vida. E leva as pessoas ao engano. Então, a diferença do testamento, que a gente faz disposições patrimoniais, por exemplo, que pode ser contestado. Agora, o meu direito sobre o que eu quero sobre mim, eu acho que o maior argumento é esse. Só eu posso decidir por mim. Mas o que tem que deixar claro, desculpa, que eu entendo também, é que as disposições, as diretivas, sempre tem que ser quando somente serão válidas se o paciente estiver em estado realmente sem volta. Consciente. Porque se ele decide, se ele dispõe, ele faz uma diretiva onde ele fala que ele sofreu um acidente, mas vai ter que amputar a perna, ele não quer viver sem a perna amputada, o médico não pode fazer isso. Então, assim, ele não tem liberdade para dispor, ele só vai ter validade nos casos
que a morte é inevitável, Inevitável. né, Déia? Tá E certo? até por isso que quando a pessoa for fazer uma diretiva de antecipação de vontade, ela deve ter dois profissionais por perto muito importantes, Isso. que é o advogado e um médico de confiança. Por quê? É Isso. com base na instrução dessas duas pessoas é que você vai conseguir fazer um documento correto que vai poder realmente ser levado a efeito. Senão, se for feito um documento em que as suas diretivas vão contra a lei, ou o próprio médico não pode fazê-lo porque ele Praticar. responderá, é uma Isso. diretiva ineficaz e inócua. Então, é muito Exato. importante ter esses dois profissionais para que a pessoa saiba o que ela pode ou não pode colocar ali naquelas diretivas. Perfeito. Dé, eu sei que a gente tem uma pauta, mas eu vou fazer, então, se você me autorizou já fazendo as perguntas, eu já vou te Claro. fazer. A Neide está perguntando o seguinte: se o paciente deixar escrito que é para fazer a distanásia, mesmo assim vai ser crime? O que você entende sobre esse assunto? Eu acho que, assim como a Constituição fala que a pessoa pode não se submeter a um tratamento em que ela não deseja, eu acredito que o contrário é verdadeiro também. Se ela deseja ser submetida a um tratamento que vai levar ao sofrimento, porque veja bem, ela tem que ter consciência que a distanásia vai prolongar um sofrimento, não vai prolongar a Exatamente. vida, vai prolongar um sofrimento. Tá? E não vai Então, abrir. E também, desculpa, daí as pessoas têm que ter imagina. consciência que o contrário, deixar de praticar distanase, você não está abreviando a vida. Você está deixando Não, a o morte ser um curso processo natural. exato, A ortotanase é o processo natural de chegar à morte, natural, sem exato, com aplicação de nenhum tipo dignidade. com dignidade. Então, assim, É, porque senão começam a ter até questões que a gente até conversou antes, questões religiosas envolvendo, que assim, será que eu vou abrir mão da vida? Você não está abrindo mão, você está deixando a vida ter seu curso natural, que é a exato, morte. É isso, exato. né, Dé? É isso, é isso. Inclusive, né, você falou da igreja, é importante ressaltar que a Igreja Católica, ela rechaçou a distanásia e a eutanásia, tá? Olha É lá. rechaçado até pela Igreja Católica. A Igreja Católica aceitou a ortotanásia, ainda quando era o Dom João Paulo, que era o Papa, né? Foi aceito pela Igreja e não é nem considerado pecado para quem acha que é importante essa questão, tá? Então, por quê? Porque é o curso natural, né? Curso Não natural. É deixar a está morte a gente. acontecer no momento dela. Exato, exato. A gente não está falando de antecipação, que é a eutanásia. Quando eu Exato. antecipo, eu estou praticando a eutanásia e aí já é um homicídio e é crime pela lei brasileira. Aí é uma outra Exatamente. situação, tá? Exatamente. O Valentim, nosso querido amigo Valentim, um beijo para você. Está perguntando: pode ser feito um testamento vital antes de uma cirurgia? Ô, Valentim, beijo para você, meu amigo. Pode ser feito a qualquer momento, inclusive sob qualquer forma que a pessoa quiser. Para vocês terem uma noção, pode ser feito por vídeo, pode ser desde que tenham duas pessoas aparecendo nesse vídeo, devidamente identificadas, tá? Dizendo que estão ali para corroborar o que está sendo dito. São duas testemunhas. Pode ser feito Sim. por Libras. Pode ser feito por Isso instrumento é muito legal, particular. né, Dé? Nossa, muito legal. A pessoa fazer por Sabe Libras. por quê? Eu vou te falar por que dá certo. Porque tem tanta possibilidade, porque não está normatizado ainda. Não veio o legislador Exato. começar a criar um monte de entrave. Enquanto o negócio Não. está correndo solto, está sendo assim. Está sendo aceita. O grande problema, a questão maior aí é você ter o mandato douradouro certinho feito dentro dessa diretiva, porque Da alguém tem que forma, cumprir. exatamente. Se você não souber, não te deixar para alguém cumprir, aí não vai ter eficácia nenhuma. Então, a grande questão aí é você saber deixar uma pessoa que vai levar essas diretivas realmente a cumprimento, tá? Inclusive, a E Cibele está perguntando se a família pode ver o documento. Eu pode vi e até deve saber que existe. Deve quando ter você fizer, você tem que conhecimento. entregar, né, Sim, ideia? sim, É a bom que a pessoa família saiba.
a família tem que ter conhecimento de que esse documento existe, qual é o desejo dessa pessoa, tá? Exatamente. E como a gente está falando sobre a família, é importante a gente já falar até da pessoa que vai ser o mandatário. Por quê? Quando você faz as diretivas, você pode optar por fazer o testamento vital, escolhendo se você quer ou não quer ter um tratamento, passar pela ortotanásia, enfim. Ou você pode não escolher nada, inclusive nos Estados Unidos tem um estudo que as pessoas não conseguem dizer que elas não querem passar por um tratamento, que elas preferem a ortotanásia e preferem morrer. Por quê? Porque as pessoas não querem decidir a própria morte. É muito difícil você falar, eu prefiro morrer, né? Então, por força da esperança de uma vida ou uma sobrevida, as pessoas não querem mais decidir. O que elas estão fazendo? Em vez de fazer o testamento vital, faz as diretivas da antecipação de vontade com todas as formas que ela que podem caber, que é, por exemplo, você dispor sobre o seu corpo após a morte, dizer a destinação dos órgãos e tecidos, sim, tudo isso você pode dispor nas diretivas. E simplesmente colocar o mandatário fazer o mandato duradouro, dizendo quem vai decidir pela sua vida, sem dizer o que você quer. Por quê? Essa pessoa é que vai resolver. Ela você que vai confia decidir. na opinião. É uma pessoa que te conhece, né? Então, isso que é importante. Tem que ser uma pessoa que te conhece muito bem, que saiba o que você desejaria naquela situação, né? E outra coisa que alguns juristas recomendam, tá? É que essa pessoa não seja herdeiro, não tenha um interesse pecuniário no seu falecimento. Exatamente. Porque se ela pode tiver... querer antecipar. Né? Então, e além do que pode ser questionado, né, pelos próprios familiares a decisão que essa pessoa tomou, né? Falar, não, ela tomou a fulano. Então, é muito complicado. Aí a gente cai na questão da Cibele. Pode ser contestado? Nesse caso, se contesta, né, Déia? Nesse caso, porque a pessoa não deixou a vontade dela expressa. Ela deixou que um terceiro resolvesse para ela, ela colocou nas diretivas dela. Na morte dela. Aí ela colocou nas diretivas dela o seguinte: eu não quero decidir, mas eu deixo fulano decidir. E decida aí, por mim. Exato, que fulano decida por mim. E aí, nesse caso, o resto da família, sim, pode contestar a decisão. Por quê? Porque não foi tomada pela pessoa, não tem aquele respaldo da Constituição que a gente falou desde o começo, né? Porque é um terceiro que está falando se pode ou não pode. E aí, quando abrir um inventário e esse terceiro for um herdeiro ou receber algo em testamento, já pode haver um questionamento sobre a decisão dele ali. Tá? Então essa procuração, se a gente tiver que escolher entre o testamento vital ou uma procuração, talvez o testamento vital seja uma coisa mais sólida para quem quer que seja o testamento vital sempre vai pedir que tenha um mandato duradouro junto, porque tem que ter uma pessoa que vai fazer cumprir. Mas no testamento vital já vai estar o testamento, exato. E aí pode ser qualquer pessoa mesmo herdeiro. Por quê? Porque a sua vontade já está expressa ali, o que você quer ou o que você não quer. Lá. Exato. Então, quando você vai fazer as diretivas, aí você tem que conversar com o cliente isso. Você vai fazer o testamento vital vai falar exatamente o tipo de tratamento que eu não quero ser submetido ou que eu quero ser submetido, vai falar sobre toda essa questão que vai acontecer em vida. Dentro das diretivas, a gente vai falar sobre a destinação do corpo após a morte também. E vamos deixar já estipulado quem será essa pessoa que vai fazer cumprir todas as diretivas, todo esse documento que eu deixei em vida. Inclusive a destinação do meu corpo, o funeral como eu quero, se eu quero ser cremado ou não, sabe? Tudo isso você pode deixar em diretivo. É muito legal. Inclusive, eu não sei se você viu, existe, eu até puxei aqui para falar para você, uma plataforma de armazenamento de testamentos vitais no Brasil, chamado Rentev.
que é Registro Nacional de Testamento Vital. Então, você faz seu testamento e já armazena nesse Já cemitério, armazena. que a pessoa também já pode ficar público, né, Déia? Sim, Quando você sim. dá seu Então, laudo. exatamente, pode ser por instrumento público, feito em alguns lugares que já estão fazendo esse tipo de trabalho, pode ser feito direto num tabelionato, através de escritura, e pode ser feito através com um advogado, através de um instrumento particular, ou vídeo, como eu informei para vocês, né? Fazer um vídeo com 2 pessoas, fazer por meio de Libras, como eu falei. Então, tem vários formatos, ainda Várias não coisas. tem uma forma solene ainda, como não tem legislação que trate do assunto no Brasil, então não tem uma forma solene ainda para ser feita. Mas justamente por não ter essa forma solene, é que eu entendo que precise de um advogado. Porque você Sim, também não pode fazer de qualquer jeito, porque se fizer de qualquer jeito, você nunca vai conseguir levar a efeito mesmo. exatamente. Déia, a Cristiane está perguntando, tem que ter um laudo, você já comentou isso, mas só para confirmar, tem que ter um laudo médico para embasar a validade, a legalidade dessa vontade? Então, as diretivas, ela só vai ser cumprida pelo médico, né, se ela estiver dentro do que é a ortotanásia. Se não tiver dentro disso, o médico pode se recusar a fazer, tá? Então, se o médico se sujeitar a não fazer algum tipo de tratamento a pedido do paciente, esse documento tem que constar do prontuário do paciente, porque ele precisa se valer num futuro, caso haja alguma responsabilização sobre ele. Então, a Exatamente. princípio, o médico, obviamente, durante o tratamento, vai chegar para a família e vai dizer, olha, é um caso de não há cura, não temos mais o que fazer, e aí cabe à família perguntar se é o caso da ortotanásia, se é o caso de deixar de se levar essas diretivas a efeito. E o próprio médico vai dizer se é ou não o caso, por quê? Para ele é muito importante saber se é o caso ou não, porque é ele que está responsável por aquilo, né? Exato. É ele que vai Ele ser tem que saber a hora responsabilizado. certa também de levar efeito, né, Déia? Exato. E uma coisa Porque importante de falar, desculpa te cortar, pode falar, cara. não, ideia, pelo amor de Deus. O que eu queria falar é o seguinte, né? Tem muitas perguntas. Então, vamos fazer o seguinte: vamos desenvolver mais um pouco o assunto, que talvez o próprio assunto a própria a conversa já responda metade das perguntas que estão aqui. Sim, E aí eu volto mais para frente, eu volto para responder, que a as gente tem tempo para perguntas. isso. Tá bom? Claro. Então, seria importante, então, a gente deixar bem claro como funciona cada uma das formas, né? Que é o testamento e o mandato, tá? Então, só para recapitular, as diretivas, ela é um gênero que cabe dentro delas o testamento vital e o mandato duradouro, tá? Você Isso. vai optar por utilizar o testamento vital ou não e só colocar lá a destinação do que vai acontecer com seu corpo após o óbito e colocar quem é que vai cumprir isso daí. Ou você pode optar por colocar o testamento vital, né, que é exatamente a sua vontade expressa no momento em que você não vai poder escolher se você vai passar ou não por um determinado tratamento, tá? Então, o que é? O testamento vital é que vai dizer se eu quero ou não quero passar por algum tipo de tratamento e delimitar até onde eu quero que minha vida seja seja dada continuidade ou não, tá? Não seria o caso de distanásia, mas veja, se chegar num ponto em que, sei lá, começar a me fazer sofrer, ou eu sei que eu não quero mais isso, só que é direito do paciente não ter dor, não sofrer e ter esse curso natural Que ser feito aconteça, né? com dignidade, sem muito sofrimento, senão vira distanásia e aí não adianta nada, tá? É. Então, é isso que é o testamento vital. E o mandato duradouro é aquele que você dá para uma pessoa de sua confiança que te conheça
o máximo possível, que vai cumprir as suas vontades em relação ao testamento vital e todas as diretivas que você deixar, ou vai decidir por você, se você não quiser deixar o testamento vital. Essa pessoa vai resolver o que vai acontecer com você. Nesse caso, então, essa pessoa, é recomendado que essa pessoa não seja um herdeiro, tá? Ou que não receba nada em testamento. Só para a gente deixar tudo separadinho e esclarecido, tá? Perfeito, As formas pode ser tanto escrita como por mídia digital, falando, é aceito qualquer forma. Inclusive, aquela pessoa que está acamada, mas ainda consciente, ela pode dizer para o médico, manifestar sua vontade, aí o médico vai anotar no prontuário, e aí vai ficar lá que ela já manifestou a vontade dela de seguir, por exemplo, com a ortotanásia, tá? Direito dela. Desde que o médico veja que essa pessoa tem capacidade para essa escolha, tá? Porque se não tiver essa capacidade, ela pode verbalizar, mas se a capacidade... É um requisito essencial, isso, né, Débora? se não tiver, se tiver com muito medicamento e às vezes medicamentos que dão sono, que deixam... Não, o médico não vai poder acatar porque a pessoa está com a sua lucidez comprometida, tá? Eu percebi assim, pelo que você ensinou pra gente, ideia que a lucidez, a irreversibilidade do quadro clínico da pessoa, né? Ou seja, a inevitabilidade da morte, são os requisitos mais importantes para que as diretivas sejam levadas a efeito, né, Dé? Exato. Agora, o que eu também entendi, você me corrige se eu estiver errada, é muito importante sempre, e quando possível, que tenha um advogado para orientar essa pessoa, um médico para orientar também, né, Dé? E também testemunha, se for possível, porque justamente por não ter uma formalidade prescrita em lei, a gente, quanto menos você fizer de cuidados, mais chance de você de não ter errar validade. E não conseguir. Exatamente. O próprio médico, eu acho que é a melhor testemunha, né? Se a pessoa fizer essa diretiva no momento que já tiver acamada, enfim, no momento mais... Sim. Agora, o que acontece... Então, assim, oi, pode falar, não, imagina, segue. o que acontece muito é a pessoa não saber durante o tratamento, porque a família e o médico, às vezes, não fala para a pessoa que ela está quando ela já está acamada, que não tem mais cura, né? Então, às vezes, até por força da distanásia não ser mais, né, não poder mais acontecer no Brasil, muitas pessoas têm alta e voltam para casa para morrer em casa justamente por isso, porque o próprio médico tem essa liberdade de dar a alta para que o paciente tenha uma morte mais digna na sua casa, já que não vai ter nada a ser feito no hospital. Isso acontece muito com o idoso, a gente vê muito isso acontecer, né? Então, existe muito esse lado também do próprio médico ter esse poder também de decidir que ali pode parar o tratamento, porque ali vai virar uma distanásia e a distanásia já não é interessante para ninguém, tá? Sim. Eu ia falar anteriormente uma coisa que é muito importante. Eu te interrompi? Imagina, a evolução da medicina, né, pode fazer com que as diretivas que você deixar no testamento vital venham a não ser cumpridas. O médico, por exemplo, se você deixou uma diretiva de um determinado tratamento, de uma doença que você venha a ter, e não quer passar pelo tratamento, mas com a evolução da medicina, aquela determinada doença ou acometimento que a pessoa tiver, aí de repente a pessoa pode vir a ter uma esperança de vida, né? Não estou falando de estanásia, mas de vida mesmo, de cura. Então, aí o médico pode se recusar a cumprir as diretivas. Aí ele pode falar, não, eu não posso mais cumprir essa diretiva, porque isso daqui já não é mais ortotanásia, isso aqui é eutanásia, porque existe cura.
tá? É exatamente. aí que está a linha divisória do que é ortotanásia e eutanásia. Eutanásia. É muito Porque legal isso. é É, muito, porque hoje o que é ortotanásia, daqui a um ano pode virar eutanásia é o porque exemplo do existe um Alzheimer, né, tratamento. Dé? É o Exato, exemplo do Alzheimer. Se eu chegar no estado terminal de um Alzheimer que está irreversível, eu não quero mais o prolongamento da minha vida. exato. Agora, daqui a 5 anos, a cura do Se Alzheimer descobre a cura? acontece, essa tua vontade não pode ser levada a efeito, né? Não, não. E Porque não senão vira pode eutanásia. virar eutanásia. E eutanásia é crime. Então, É é crime. uma forma. Eu vi que alguém perguntou aí se o médico pode se recusar, né, a cumprir as diretivas. Pode, nesse caso, por exemplo, se ele identificar que ali não é uma ortotanásia, ali é uma eutanásia, ele pode e deve, porque senão ele vai Sim, responder por homicídio, né? Então exatamente. não é o único Inclusive, caso. Déia, eu queria falar para você, a gente já continua no seu assunto, que eu tinha visto isso daqui, da questão do suicídio assistido. Que o suicídio assistido é uma forma de um homicídio privilegiado que está previsto no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, que o 121 é o que fala sobre homicídio, que é aquele, eu vou ler, que quando a pessoa estiver com forte sofrimento, uma doença incurável, em estado terminal, dependendo da conduta, poderá ser classificado como homicídio privilegiado, como suicídio assistido, desde que o paciente solicite ajuda para um médico. Então, no suicídio assistido, tem que ter o médico tem que dar o remédio, o que for, para atenuar aquele O sofrimento, né? sofrimento, Nesse isso. caso, está antecipando a morte, né, Déa? Então, é uma Sim. eutanásia, seria um tipo. Mas é uma atenuante do Código Penal, não é isso? Então, Porque só que ele não pode ajudar na morte, ele pode ajudar na isso, redução do sofrimento, são coisas diferentes, tá? Se ele mais difícil. ajudar na morte, ele está auxiliando no suicídio, e o auxílio ao suicídio é crime. É, é, É uma linha muito tênue, ele não é pode muito complicado. deixar que se a pessoa fique em sofrimento durante essa ação que ela vai tomar, mas ele não Exatamente. pode auxiliar. Então, é uma coisa muito difícil de você encontrar um médico que vá fazer. É isso que eu ia falar. Exatamente. Não Que é médico que muito vai fazer difícil. isso? Não vai, É, não vai. é, Porque chegar muito próximo ao auxílio suicídio e até a própria eutanásia. Então, é muito difícil você achar um médico que faça isso. Não vai achar. exatamente. Sabe? A pessoa Exatamente. vai falar da ortotanásia e vai conversar com a família, vai chamar um psicólogo, um psiquiatra para conversar com aquela pessoa, e se a pessoa quiser realmente cometer o suicídio, vai ser pelos próprios meios, sem contar com ajuda nenhuma de nenhum tipo de profissional da saúde, porque esse profissional da saúde pode vir sofrer realmente alguma responsabilidade, Você não porque encontra é uma muito linha nas muito sites. É tênue. muito tênue. Eu, se fosse médico, eu jamais ia meter meu dedo É, nisso, porque não tem não como, dá. não tem como. Nossa, muito legal. Déia, me fala uma coisa. A gente já falou, então, estou vendo aqui nossa pauta. A gente já falou de tudo praticamente, né, Déia? Sim, sim. Eu estou Você vendo quer que tem responder as muita dúvidas? gente aí pode passar Cheio de as. dúvidas. Déia, você está sendo Pode. super elogiada. Está subindo aqui um monte de elogios para você. Ai, obrigada, gente. Então, vamos Obrigada. respondendo as perguntas. Você acabou, né, Déia, a sua explicação, né, amor? A princípio, sim. Se eu lembrar de mais alguma coisa, A eu gente falo. vai desenvolvendo. Tá A bom. gente para e A fala. Neide está perguntando uma coisa muito bacana. No Hum, caso das testemunhas de Jeová, que não aceitam transfusão de sangue, como a lei pode agir nesse caso? Então, eu não sei se a Neide quis dizer alguma coisa no sentido de uma testemunha de Jeová, uma pessoa testemunha de Jeová fazer uma diretiva que não aceita a transfusão de sangue. Vamos ver o que você pensa, vamos ver se bate com o que eu penso. Então, a pessoa, existem até alguns casos já na justiça falando sobre isso. É, a pessoa ela não pode determinar a vida de um terceiro. Então, se o terceiro estiver acordado para dizer o que quer ou não quer ser submetido, mediante própria responsabilidade, ok. Agora, um terceiro dizer, olha, ele não vai poder passar por tal procedimento porque
tem uma religião que não permite, é muito difícil porque o médico não pode fazer isso, porque ele responde administrativamente, pode vir perder até a licença dele de médico. Então, não há possibilidade desse médico não tomar nem alguma atitude contra um paciente, a favor de um paciente, por conta de um terceiro dizer que não pode. Então, por exemplo, uma mulher cujo marido sofreu um acidente de carro, esse marido está desacordado, e essa mulher quer decidir se ele vai ou não receber sangue, tá? Ela não vai ter, a não ser que ela consiga uma autorização judicial, assim, dentro do período, para dizer que ela tem condições de falar pelo marido. Caso contrário, normalmente são decisões imediatas e não cabe esperar. E aí o médico vai fazer o que cabe a ele, porque se a pessoa está desacordada... Exato, a pessoa está desacordada e não... Então, a diretiva, a gente, como falou, vai sempre ser em relação a questões da ortotanásia. Então, nada que for relacionado à eutanásia, um médico vai fazer. Então, se tiver uma condição de salvar aquela vida, eu acredito que mesmo ele vai ter que fazer. Então, eu acho que a única forma... Desculpa, Dé, pode falar. Imagina. Então, a única forma é a pessoa estar na situação e naquele momento falar, eu me recuso a passar por isso. E aí o médico vai ter que ter testemunhas, pessoas que digam que ele não pôde fazer porque a pessoa não deixou. Se cercar dos cuidados, exato. Isso. Agora, através da própria diretiva, a pessoa está desacordada, mas as diretivas dela falam de ortotanásia. Não é o caso. Então, aí o médico vai ter que fazer. Não sou médica, mas normalmente uma transfusão de sangue acontece para salvar a vida. E as diretivas elas são colocadas a efeito quando a pessoa não tem mais possibilidade de sobrevida. Então, a chance de você precisar de uma transfusão de sangue no momento terminal é muito pouca. Então, eu imagino que qualquer diretiva que seja feita aqui, como o requisito essencial do testamento vital é a irreversibilidade do seu quadro, a certeza da morte, então você pode até falar que eu não quero a transfusão de sangue se você estiver dentro dessa situação de irreversibilidade. Né? E qual que é a questão aí? A gente tem que lembrar que a diretiva antecipada de vontade não tem guarnição legal ainda. Então, não existe normas que digam, olha, isso pode ou não pode, as diretivas são dessa forma, a própria resolução do Conselho Federal de Medicina que vai estabelecer como ela é feita. E quando eles fazem isso, eles estão resguardando quem? O médico. Então, o médico nunca vai fazer algo que vai levar ele a uma responsabilidade. Ainda mais numa situação dessa, que já é uma responsabilidade criminal, porque se torna homicídio. Então, as diretivas não vão poder ser utilizadas para questões religiosas. Então, eu não posso utilizar as diretivas me baseando na minha religião para dizer que eu não quero um determinado... Não quero ser submetida. Isso. A única situação que vai poder acontecer isso no meu modo de pensar, né, é se a pessoa estiver realmente consciente naquele momento e se recusar a passar pelo procedimento. E aí o médico vai ter que provar que é a pessoa que não quis, tá? E é só assim que eu vejo a possibilidade. Perfeito. Dé, a Mari está perguntando, a Mari, minha irmã, quais as formalidades do documento, isso a gente já explicou, né? Então, assim, com relação à formalidade, Déia, por exemplo, a gente tem que dividir em dois momentos que a gente pode fazer a diretiva, né? No momento, assim, que você não tem doença nenhuma, então, nesse caso, o que a gente faz? Procura advogado e faz um médico para ver se o que você está dispondo lá está dentro do regulamento. Dentro do que eles podem ou não podem fazer, isso. De preferência, eu faço por meio de escritura pública, Déia? Então, isso você decide, porque como não existe uma formalidade, tá? Você pode fazer por instrumento particular ou instrumento público, da forma que você achar melhor, desde que
o mandato outorgado para a pessoa seja algo que não seja discutível no futuro. Então, vamos supor, eu deixei um mandato de uma pessoa, não, eu estou por um instrumento público, mas isso não vai ter um instrumento particular, mas não vai haver uma discussão sobre isso no futuro. Tá? O ideal é fazer por instrumento público, né, Dé? Eu acho, e hoje é uma coisa muito comum, né? Os tabelionatos estão fazendo, eles estão sendo procurados para fazer. Então, não tem um custo alto, porque não envolve valores patrimoniais. Exato. A gente está falando aqui de situação de saúde, do corpo, do que você dispõe ou não de você. Então, não tem valor econômico, é super tranquilo de fazer. Então, eu recomendo. Mas se a pessoa não quiser fazer um vídeo e deixar com a família e deixar com o mandatário, fiquem à vontade para fazer dessa forma. Mas para fazer isso, respeitem tudo o que um advogado e um médico estipular. Isso tem que ser deixado bem claro, né? Até é bom até que eles assinem esse instrumento. Isso que eu ia falar. Muito interessante, tanto faz se for público ou particular, que o advogado e o médico assinem para dar um valor maior, um valor legal a esse documento maior. E lembrando sempre, né, que aquele médico vai assinar sabendo que naquele momento os procedimentos que ele está assinando são considerados ortotanásia, porque no futuro pode não ser. Então é uma coisa que ninguém fala. Ninguém fala isso nas diretivas. Né? Você fala, olha, você pode determinar e não sei o quê, mas ninguém fala, porque graças a Deus a medicina evolui todo dia. Graças a Deus, Graças a Deus. Então, você tem que ter consciência de que aquilo pode não ser levado a efeito. Tá. Se a pessoa resolver fazer por escritura pública, tabelião de notas, né? Tabelião de notas. É importante o advogado estar presente, mesmo que muito tabelionato já está fazendo, tá? Mas vejam só, não são advogados e é um formato, né, quadrado, né, feito sem muito... Caso, é um modelinho, não, é um modelo. Não, tem que ir com advogado, se for no cartório, né, ideia? Exato, todas as escrituras e coisas que a gente faz no cartório, diretamente no cartório, que não exigem a presença de advogado, às vezes o que acontece é isso, não cabe para você. Você fez, mas às vezes vai ter uma eficácia inócua, porque para o seu caso não cabe. É importante você conversar com o advogado justamente para saber o que vai caber no seu caso. E levá-lo no ato, né, se possível. Exato. E é importante falar também que as diretivas, elas não têm validade, não tem um prazo de validade. Então, você vai fazer... você vai fazer as diretivas num determinado momento da sua vida e ela vai ter validade por todo o tempo que você viver. Para você até a hora que você precisar utilizá-las. Isso. Para você revogar, você tem que usar da mesma forma que você usou para fazê-la. Então, veja só, se você fez por instrumento público, você tem que fazer por instrumento público a revogação daquela diretiva. Tá? Se você fez por um vídeo, você tem que fazer um outro vídeo com data posterior revogando aquele. Tá? Se você fez por um contrato particular, um novo contrato revogando aquele, ou inutilizar o anterior. Então, é sempre respeitando a forma que foi feito. Tá? Mas se você esqueceu o que você fez, vai valer aquele que você fez. Eu posso revogar, por ser uma disposição de vontade, eu posso revogar quantas vezes eu quiser. A qualquer momento, quantas vezes você quiser, mudar de ideia, mudar o mandatário, falar, olha, vem cá, eu não quero mais aquela pessoa decidindo por mim. Você escolheu um marido que deixa de ser seu marido, ou sei lá. Então, a vida da gente muda toda hora, então você pode mudar o mandatário, aí você vai mudar o documento, né? Às vezes, a facilidade de você fazer particular está aí, né?
Tem as vantagens e desvantagens em tudo, né? Exato. Mas a vantagem do particular é que você desfaz no momento que você quiser, né? É igual Verdade. testamento. Aí, É igual testamento. agora, existe uma segurança maior de validade, não de validade no sentido de eficácia, mas no sentido de que Validade jurídica, todo né? mundo vai saber que existe aquele documento quando você faz por instrumento público. Instrumento Né? público, como tudo. Temos 6 minutos, vamos lá. A Mariana está perguntando, as diretivas podem ter condições genéricas ou tem que estar especificado ato por ato? Não, você pode colocar, fazer as diretivas dizendo, por exemplo, determinando o que vai acontecer com o seu corpo pós-morte, fazer a parte do testamento vital. Eu faria com tópico, porque eu sou meio como que eu posso dizer? Eu também. Né, certinho, Eu ia assim, eu deixar desde o Caxias. cabelo até o pé, entendeu? Eu também. Mas daqui até o pé. Então, eu começaria, até para mostrar que eu domino a técnica das diretivas, né? Eu faria com tudo certinho. Então, olha, dispondo do testamento vital, num testamento vital dizendo quais são os tratamentos que eu quero ou não quero ser submetido, papapá. Aí embaixo, eu posso colocar nas coisas mais gerais o que eu quero fazer com o meu corpo pós o óbito, com os restos mortais, né? Se eu quero ser cremada ou não, para doação de órgãos e tecido, tudo isso eu posso dispor nas cláusulas gerais, né? E, no final, fazendo um mandato duradouro, dizendo quem é essa pessoa que será o procurador dessas diretivas, tá? Aí você vai fazer classificando, a pessoa tem que ser maior, tem que ser capaz e ela tem que te conhecer muito bem. Ou Sim. Tanto para cumprir, quanto para escolher por você. Ah, por você. Se fosse eu fazendo essa diretriz, eu pegaria a enciclopédia médica e doença por doença. Odé, a Sibeli está perguntando. Um incapaz poderia fazer... Será que um incapaz poderia fazer diante de uma doença incurável? Então, se for relativamente incapaz, eu entendo que com um representante junto, pode, relativamente incapaz. Então, uma pessoa entre 16 e 18 anos, por exemplo, ela já tem uma certa capacidade para entender que talvez uma doença que essa pessoa tenha, ela não tenha vontade de passar por determinado tratamento. Só que ela precisa, para fazer isso, ter a assinatura de um representante legal dizendo que concorda, tá? Senão, não tem validade alguma, mas com um representante dá para fazer, tá? Mas só relativamente incapaz. O incapaz não tem como. Não dá. E nenhuma pessoa, nem o representante legal dele pode fazer. Porque não, ele não pode dispor, porque é indisponível, direito indisponível. Por conta da questão da Constituição, né, que a gente hoje se baseia nessa questão do artigo 5º, inciso 3º, a gente não tem como dispor da vida do outro, né? Se falar, olha, eu não quero que fulano seja, mesmo se tratando de um incapaz, e você sendo representante dele, porque isso daí é personalíssimo. Exatamente. O Valentim está perguntando se no testamento privado tem que ter 3 testemunhas. No vital também tem que ter 3 testemunhas? No testamento vital, no escrito, não pede testemunha, tá? Não há necessidade de ter testemunha. Porém, no vídeo, sim. No vídeo, é importante você ter testemunha. O que é importante você ter no escrito, e tanto também, eu acredito também que no vídeo, é o advogado e o médico assinando com você para dar forma para aquilo, para você ter segurança de que o documento que você fez pode ser levado à eficácia. Isso eu deixo de recomendação. Faça o documento e faça com que um advogado da sua confiança e um médico de sua confiança assine o documento com você. Servirão de testemunhas e darão uma credibilidade maior para o seu documento que não tem nenhum outro respaldo legal, a não ser esses 2 que eu falei para vocês. Então, é importante.
Temos 1 minuto. Eu vou muito rápido passar aqui, porque não vai dar tempo. O nosso querido amigo, Dr. Fernando Zanella, um beijo para você. Fê está Oi, perguntando se ele pode Fê. fazer uma DAV para uma colega advogada minha e dar uma risada. Quem será? Quem A Mariana será? já foi respondida com relação aos representantes legais. O doutor Fernando está falando que a doutora Giselda Hironaka está vendo a nossa live para fazer até amanhã. 28 segundos não vai dar tempo. Déia, eu quero te agradecer Eu muito. que Eu peço desculpas, eu não agradeço, consegui responder, não imagina. conseguimos responder todos. Quem tem dúvidas, manda para mim ou para a doutora André, que a gente responde. A gente Déia, muito responde, sim. obrigada. Foi Eu um que prazer. agradeço, Obrigada foi a todo mundo ótimo. que esteve aqui com a gente de novo no Quebrando Convida. André, as portas são abertas para você sempre. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela Obrigada. participação. Tchau.